Agora, nós vamos falar, né, dos ensaios do método de determinação da solubilidade. Como eu falei com vocês na aula anterior, o primeiro passo é, eu tenho que classificar o meu fármaco naquele sistema de classificação biofarmacêutica. Ele é classe 1, 2, 3 e 4. E, obviamente, verificar qual seria o meio mais adequado para a solubilização. Então, o enzimativo, né, que é considerado altamente solúvel, você vai ter, ele vai ser solúvel se a sua maior dose, oralmente, né, administrada de uma tomada de liberação imediata, solubiliza completamente em até 250 ml de meio. Né? O meio pode ser uma solução tampão dentro ou uma solução ácida dentro do pH fisiológico. Então, esse volume aqui é bastante importante. Então, vamos supor que a gente tem um medicamento comercializado nas concentrações de 50 e 100 miligramas. Então, qual é a concentração que eu avalio a solubilidade? Na de maior dose. Então, eu vou ter que avaliar se 100 miligramas desse fármaco solubiliza completamente em 250 ml do meio. Aí vamos supor que eu tenho um medicamento, né, nas concentrações de 5, 10 e 25 miligramas. A maior dose posológica lá, né, prevista na bula é a de 50 miligramas uma vez ao dia. Então, o paciente, né, aqui a gente tem apresentações de até 25, mas ele vai ter que tomar uma dose de uma vez só de 50 miligramas. Então, eu vou ter que fazer o teste para 50 miligramas, que eu tenho que ver a dosagem que ele vai ter que ingerir de uma só vez, qual é a máxima dosagem que o paciente vai ter que ingerir de uma só vez. Então, aqui nesse caso, apesar das apresentações irem até 25, mas vamos supor que a bula tem uma possibilidade lá do paciente ter que fazer 50 miligramas em uma só tomada, então eu tenho que provar que 50 miligramas vai solubilizar completamente nos meus 250 ml de meio. Bem, e aí os meios, né, de dissolução, como é que a gente faz esse estudo, né, da solubilidade. Então a escolha ela é feita considerando as propriedades físico-químicas, né, do fármaco, da formulação e o mecanismo, né, de liberação. Então os resultados, né, obtidos eles vão guiar a escolha do melhor meio. Então nós temos aqui 3 principais métodos, né, eu vou apenas abordar o método que é solicitado pela Anvisa, que é o método de equilíbrio, né, que é o método Shake Flash, mas também tem a dissolução intrínseca e tem o método potenciométrico. O mais moderno é esse método potenciométrico, você já faz ali uma quantificação direta, você usa menos quantidade de meio e menos quantidade de fármaco. Porque às vezes, principalmente se for um medicamento novo, aquela molécula é muito cara, o seu padrão é muito caro para você fazer esses ensaios. Imagine, se ele for extremamente solúvel e você ter que usar até gramas, né, da sua substância para fazer um ensaio de solubilidade. Então, isso acaba trazendo um custo muito alto para a empresa. Então, por isso que os métodos potenciométricos, você consegue fazer isso utilizando menores volumes e, consequentemente, menor quantidade do seu fármaco, resultados muito mais confiáveis. Mas, atualmente, a Anvisa, né, ela solicita o método de equilíbrio, que é o método mais acessível. O método potenciométrico, ele já não é tão acessível assim. Então, a gente vai falar principalmente dele. Então, o método de equilíbrio, né, do Shake Flash, são frascos, né, que são utilizados, né, recomendado pela Anvisa, e você tem um agitador orbital, tá? Então, ele baseia-se na obtenção de uma solução saturada do fármaco em um determinado meio e depois você vai fazer a quantificação. Então, são mesas agitadoras, só que você tem tipo incubadora. Então, essas mesas elas vão agitar, você vai colocar os frasquinhos aqui e quando você tampar, ele vai manter a temperatura que a gente quer, né? Que é de 37 graus Celsius, tentando simular o mais próximo possível do meio fisiológico. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, né, que ele mostra aqui pra gente, né, esse equipamento. Essa é a propaganda do equipamento, então ele não está ajustando exatamente para um ensaio farmacêutico, mas
O equipamento é o mesmo, você vai ajustar lá a velocidade em RPMs, a temperatura de acordo com o que for preconizado. Aí ele fica, né, essa mesa ela fica, né, mexendo ali em movimentos circulares, e aí você controla a temperatura e a velocidade de agitação da mesa. Pelo menos deu para vocês terem uma ideia, né, aqui do teste. Então, como é que é feito esse teste? Você vai colocar o fármaco em excesso, tá? Justamente porque ele tem que atingir a condição de saturação. E aí vai escolher o meio do pH, né? Que ele pode variar de 1 até 6,8. Então você vai fazer em pelo menos 3 valores de pH, tá? E tudo em triplicata. Então você vai pegar seu fármaco em triplicata no pH 1, em triplicata no pH 4,5, em triplicata no pH 6,8. Tá? Aí a agitação ela pode variar de 24, já vi experimentos de até 72 horas. Você vai medir o pH antes e no final do experimento para ver se nesse tempo não houve alteração do pH. E aí você vai ver, né, se precisa de um processo de filtração para você fazer a quantificação, seja se for no espectrofotômetro ou se for no cromatógrafo, depende do método. E aí você vai, obviamente, fazer a quantificação. E aí você vai quantificar e ver em qual desses meios eu vou ter maior concentração. Então, significa que o meio que eu tiver maior concentração do fármaco, significa que foi o meio que ele foi mais solúvel. Então, ele vai ser um forte candidato a ser o meio de solução, o meio que eu vou utilizar para os ensaios de solução. Bem, aqui são alguns exemplos que eu queria mostrar para vocês, de alguns trabalhos. Isso aqui é comparação de solubilidades de amostras de glibenclamida pelo método do Shake Flask. Tá? Então aqui ele mostra pra gente a solubilidade dessas amostras, né, nos meios testados, e aí ele foi utilizado, né, a 37 graus, né, que já é padronizado, com a mesa agitadora na velocidade de 150 RPMs por 72 horas. E aí ele mostra a diferença de 3 fornecedores. Olha, gente, como é importante essa questão do fornecedor. Você pode ter variações significativas, diferenças significativas de um fornecedor para o outro. Então, a gente aqui que o fornecedor 1, 2 e 3 que ele fez o teste, tá? E aí, o que a gente observa? Aqui, né, quando utilizou o HCl01, esse aqui deu uma concentração de 4,93, aqui 5,71 e aqui 3,57. Olha como esse fornecedor 3 é péssimo, tá? Então, já pensou se você escolhe esse fornecedor 3, vamos supor que ele é o mais baratinho, né? Então, seu produto vai ficar comprometido. Então, por isso que é muito importante você fez esse teste de solubilidade com o fornecedor, fica nele. Teve que mudar o fornecedor, faça novamente o teste, porque com certeza pode dar, assim, uma variação considerável. E aí, a gente observando aqui em relação aos meios, ó, a gente vê aqui, né, o tampão, né, água purificada aqui de 22, aqui chegou da metade, né, da concentração em relação ao fornecedor 2 e 3. Então aqui a gente vê, né, a questão do tampão 7,2. Então a gente está vendo aqui que os tampões, né, eles têm se mostrado mais adequados para a glibenclamida, para esse fármaco. E aí a gente vê com esses tampões que o fornecedor 1 ele tem concentrações mais altas. Então é bastante importante. Então ele explorou, né, no HCl01, num tampão com ácido clorídrico de 1,2, no acetato 4,5, tampão acetato 5,8, fosfato 6,8, 7,2 e água purificada. Então ele testou todos esses meios. Então são no mínimo 3, mas você pode fazer outros pHs intermediários também para realizar esse teste e verificar qual meio é mais adequado, qual meio o seu fármaco vai ser mais solúvel. E aqui a gente vê como o fornecedor pode impactar significativamente no nosso resultado. Aqui
ele mostra, né, quanto a quantidade de miligramas, né, que consegue se dissolver em 250 ml do meio, a solubilidade em 250, que eu falei que é o parâmetro, né, importante aqui para a gente ver. E aí a gente observa, né, que o fornecedor 1, quando utilizou o tampão fosfato 6,8 e o 7,2, foi onde, né, principalmente no pH 7,2, a gente percebeu onde a gente conseguiu solubilizar maior quantidade em miligramas da glibenclamida em 250 ml. Então aqui, né, nessas condições é onde eu consigo solubilizar melhor. Então provavelmente esse meio é um meio que se torna mais adequado para fazer um ensaio de solução da glibenclamida, né? E obviamente a gente tem que prever que a absorção desse fármaco vai ter que ser ali no intestino. Tá? Então assim, a gente faz todo esse estudo. E aqui ele mostra a solubilidade de diferentes meios testados, tá? Aqui foi aquela mesma figura, acabou estando repetido. Beleza. Então, em relação aos meios de solução que a gente viu, né, com esses exemplos, é importante, né? Às vezes você precisa utilizar um tensoativo, né? E aí você tem que ter bastante cuidado com os dos tensoativos, escolher de maneira criteriosa, principalmente a questão da quantidade, né? Para você fazer os seus meios. Então pode ser que você faça em todos os meios e todos fiquem ruins, né? Aí você vai partir para o tensoativo, mas primeiro você vai tentar nos meios tradicionais, tá? Então, você pode até tentar, usou tensoativo, vamos tentar baixar a quantidade de tensoativo para ver se mantém uma boa solubilidade. Então é importante, né, a gente avaliar e o fabricante precisa justificar no relatório porque é que utilizou um tensoativo. Ele não pode já vou fazer com tensoativo, não. Primeiro você tem que testar nos meios convencionais. Então, se você provar que nos meios convencionais você não teve, o fármaco não solubilizou, a sua dose maior não solubilizou em 250 ml em nenhum meio, aí você vai anexar isso no relatório e vai começar a testar os tensoativos, tá? Então, e a gente também tem que ver se esse tensoativo, se a gente coloca em excesso, ele vai ter um poder discriminatório. Porque se eu facilito demais a vida do teste de solução, ele pode sair aprovando tudo. E não é o nosso interesse. Nosso interesse é que o ensaio de solução consiga diferenciar uma formulação que vai ser biodisponível de uma que não vai ser biodisponível. Bem, e aí a gente tem esse trabalho aqui dessa nimesulida, dessa formulação, comprimido de nimesulida beta-ciclodextrina. E ele, obviamente, primeira coisa que ele fez, testou nos meios convencionais, em água, HCl, tampão acetato, tampão fosfato, e olha só, horrível a solubilidade, muito baixa. Então, né, ele é um medicamento que pertence, né, essa nimesulida beta-ciclodextrina, ele pertence à classe 2, né, daquela sistema de classificação biofarmacêutica. Então, a gente viu que os pares, eles não são muito fáceis de trabalhar. E aí, nesse caso, né, precisou que recorrer ao tensoativo. Então, ele recorreu ao tensoativo em 3 concentrações diferentes, né, em do lauril sulfato de sódio 0,5, 0,75 e 1%, né, a gente vê que à medida que a gente aumenta, né, a concentração do tensoativo, a gente aumenta a solubilidade desse fármaco. Então, ele fez esse experimento, né, utilizando 50 RPMs, né, ali da mesa agitadora. E aí ele fez, né, essas determinações. Então a gente vê aqui que realmente o lauril fez diferença no processo de solubilidade. Então aqui a gente já está falando o quê? De fármaco de classe 2. Então precisa de uma ajudinha aí para a gente conseguir essa solubilização. E aí ele mostra, né, plotando isso num gráfico, num perfil de dissolução, com esses 4 meios, com a água, com tampão acetato pH 4,5, com ácido clorídrico 0,1 e com tampão fosfato 6,8. E aí a gente, né, vai vendo aqui que a água, no final das contas, é o que ainda tem um maior percentual. Mas olha, gente, 15% é muito baixo, ó. Chegou aqui, né, em 60 minutos, ele só conseguiu, o máximo que liberou para o meio foi 15%. Então isso não rola, gente, não dá. Né, ele tem que ter aí pelo menos aí perto de 70%, 80% para ser viável. E aí, quando eles fizeram, né, numa segunda etapa, utilizando tensoativo em 3 concentrações diferentes, a gente observa que aqui, ó, em 60 minutos, né, o lauril na concentração de 1% chegou, né, conseguiu atender a maioria das especificações, né, que é chegar ali perto dos 80%. Então, aqui realmente o uso do tensoativo é indispensável, então, né, não teve como não usar, tá? Então,
a manutenção do meio, né, durante todo o ensaio recomendado para essas hifas ionizáveis, né, o mesmo sal, você verificar se tem influência do pH, né, alterou o pH do início até o final, porque a gente sabe que o pH vai interferir na solubilidade de muitos fármacos. Então, tudo isso a gente vai, né, fazer esse tipo de análise, né? Normalmente a água purificada com meio, ela é muito restrita para hifas que se dissolvem independente do valor de pH, mas a gente viu que o pH normalmente ele interfere sim de maneira significativa na solubilidade de muitos insumos farmacêuticos. Então a água também tem um problema de usar como meio, porque a água ela pode variar, ela é mais suscetível à variação de pH, porque você não tem um tampão. O tampão ele está ali controlando o pH. A água, a depender da forma de obtenção, do controle de qualidade dessa água, ela pode variar ligeiramente esse pH, se for uma água mais nova, mais velha, ao longo do dia, e a gente viu que variações de pH podem interferir no nosso ensaio. Por isso que a água não é normalmente o meio de escolha, o primeiro meio que a gente escolhe. E aí vem a questão do volume. Pronto, já estabeleci o meio, né, já vi no meu teste de solubilidade que, vamos supor, tampão fosfato, pH 6.8 foi o meio que teve maior solubilidade, ou eu precisei adicionar também ali um tensoativo, e aí a gente vai ver o volume, né, porque a gente viu que normalmente os volumes usuais para um ensaio de solução de 500, 900, né, e 1000 ml. Então você precisa definir qual vai ser o meio. E aí vai depender da solubilidade. Então, meios inferiores... Por que a gente não faz 250? Porque até para o aparato, né, ali para a gente colocar no dissolutor, 250 ml é um volume muito pequeno para o aparato. Então, a gente precisa colocar no mínimo 500 ml para conseguir fazer bem ali o nosso experimento. E aí, essa condição do meio, a gente tem que avaliar um termo que nós chamamos de condição SYNC. O que é essa condição SYNC? Ela é definida como sendo, no mínimo, 3 vezes o volume do meio necessário para se obter a saturação da hifa, considerando a maior dose comercializada do produto. Então, vamos supor, o meu produto, né, o meu comprimido lá de 100 miligramas, ele solubiliza, que é a maior dose, eu tenho esse medicamento, 25, 50 e 100. 100 é a maior dose. Então, vamos supor, 100 miligramas dissolve totalmente, né, a saturação, né, em 100 ml. Se eu botar 99 ml, não solubiliza. Se eu botar 101 miligramas, não solubiliza, né, colocando valores fechados. O que vai ser minha condição SYNC? Vai ser 3 vezes esse volume. Então, minha condição SYNC vai ser o quê? 300. Tá? Então, 3 vezes o volume do meio necessário para atingir a saturação da hifa, considerando a maior dose comercializada do produto. Então, eu vou determinar a condição SYNC, vou fazer essa continha, e aí eu vou utilizar, né, isso como base para eu selecionar o meu meio de dissolução, o volume do meio de dissolução. Então, os volumes padrões, né, eles têm que atender essa condição SYNC. Então, a partir de 500 ml, vamos supor que a condição SYNC do meu meio, vamos supor que foi 500 ml. Beleza, condição SYNC é 500 ml, foi 500 ml a solubilidade. Né? Então, para eu dissolver 100 miligramas do meu fármaco, eu preciso de 500 ml. A condição SYNC é o quê? 1500. 1500, gente, não dá. O máximo que a gente faz naqueles instrumentos é 1000 ml. Então, aquelas condições SYNC não é satisfatória. Então, é isso que a gente vai avaliar nesse meio. Agora, se for um fármaco que solubiliza com muita folga, eu posso usar um meio de 500 ml. Né? Vamos supor que a condição SYNC dele seja de 150, né, vamos supor que a saturação dele atinge 50 ml, a maior dosagem. Então, a condição SYNC dele vai ser 150. Pronto, 500 eu tenho com folga, posso utilizar menos meio, né, você tem ali, menos custo, tá? Então, volumes, né, às vezes alguns volumes podem, né, ser utilizados, mas normalmente passando de 1000 começa a ficar complicado. E para hifas com alta solubilidade, né, e de baixa dosagem, a gente pode utilizar meios, né, menores, só que os equipamentos eles não são muito bem preparados para isso. E aí a gente, né, vai entrar na questão dos aparatos. Então, definir o meio, né, baseado na condição SYNC, e aí na próxima aula, eu vou dar esse exemplo, a gente entra nos aparatos. Então vamos ver um exemplo. Solubilidade de um ativo foi verificada em diferentes pHs, né, que é a primeira coisa que a gente faz. Logo após, determinou-se a condição SYNC em 500 ml do meio, considerando um comprimido de 8 miligramas. Então,
Aí, o que eles fizeram, né? Essa razão, para ver se em 500 ml seria viável, a gente tem aqui o meio água, o meio o ácido clorídrico, tampão acetato 4,7 e tampão fosfato pH 6,8. Então aqui esse VN é o quê? Esse VN é o volume necessário para dissolver um comprimido. Beleza. E aí a condição 5 é o quê? É o volume necessário para dissolver, digamos, 3 comprimidos, né? 3 vezes esse volume. Então esse VC, né? Esse VC, o volume para satisfazer as condições 5, está aqui nesse VC. Então, okay, em água, eu tenho o quê? Eu preciso de 147,2 ml para atingir a condição 5. Em ácido clorídrico, 8, sem condição, 8 litros não dá. Né? Então, a gente já descarta que o ácido clorídrico. O tampão acetato no pH 4,7 piorou, 12 litros não tem condição. E o tampão fosfato com pH 6,8 ficou um valor bom, né? 139 ml. Então, aqui a gente tem como viável, né, a água e o tampão fosfato, né, que ele atinge as condições 5, né, eu vou conseguir fazer ali um meio de 500 ml sem grandes problemas, tá? Só que aí às vezes a gente opta pelo tampão porque o pH a gente tem mais dificuldade em controlar esse pH e o tampão a gente consegue, né, ter um melhor controle de pH, então é assim que a gente faz essa determinação. Então aqui a água, né, não é considerado o meio ideal em vista, né, dos resultados observados. A gente viu que aqui, essa IFA, ela tem o pH interfere na solubilidade, tanto que se a gente vê aqui o pH ácido, é péssimo para ele. pH ácido, né, ele não foi satisfatório, né, nem lá no 0,1 ácido clorídrico, nem no tampão acetato, que nem tá tão ácido assim, 4,7 também foi péssimo. Então, se a gente arrisca a água, essa água não tiver lá essas coisas no dia a dia, isso pode trazer problema para mim. Então, é melhor garantir logo com tampão fosfato. Tá? Então, aqui nesse caso, o tampão fosfato foi o meio mais adequado e foi escolhido para esse medicamento. Bem, aí na próxima aula eu continuo abordando um pouco mais.